Olá, amigos. Este é mais um DBO Destaca. 2023 foi um ano bem complicado para a bovinocultura de corte brasileira. A oferta de carne vermelha superou a demanda, com folga. Para fazer um balanço do ano e trazer as perspectivas para 2024, nosso convidado de hoje é Iberville Neto, consultor e diretor da HN Agro. Seja bem-vindo, Iberville. É bom tê-lo conosco novamente. Olá, olá a todos, é um prazer. Então, qual é o seu balanço desse 2023? Que acho que não vai deixar saudade. Realmente, 2023 não deixa saudade para muita gente, não. Para pouca gente, na verdade. Os frigoríficos de mercado doméstico trabalharam com uma margem interessante uma boa parte do ano, em alguns momentos, uma margem historicamente alta ali no vale de preços do boi, mas fora isso, a gente teve um cenário difícil para praticamente todos os elos. Então, o que a gente teve foi um aumento importante do abate de gado de maneira geral, influenciado principalmente pelo abate de fêmeas. Quando a gente pega aqui até setembro, que são os dados oficiais, a gente teve um aumento de 11% nos abates gerais, mas os abates de novilhas chegaram a subir 30,8% na comparação com o mesmo período do ano passado. E isso foi resultado do quê? Resultado daqueles investimentos que nós observamos na pecuária entre 2020 e 2021, principalmente. O mercado subia forte, a atratividade da cria estava em alta, todo mundo investiu, houve um aumento da oferta nos anos seguintes e a gente observou agora esse descarte de fêmeas. Então, começou em 2022 e 2023 ele continuou. Isso gera mais oferta, consequentemente pressiona a cadeia como um todo. E você acha que a queda do preço de insumos, inclusive da reposição, é uma das coisas que a gente pode pontuar como benéficas? Queda da reposição ao longo do ano, se a gente fizer uma média do ano, ela diminui um pouco, né, o impacto, diminuiu um pouco o impacto quando a gente considera aquela primeira metade do ano, mas o que aconteceu com o mercado ali de julho em diante, em termos de preço de venda, entre julho e agosto, foi algo, é, a maior queda, se a gente considerar pelo menos aí dos últimos 20 anos. Então a gente está falando de uma queda muito forte que acabou impactando e tirando viabilidade de quase todas as formas de cálculo de custo e de resultado da pecuária, principalmente quando a gente trabalha com as formas mais intensivas. E mesmo essa troca um pouco mais atrativa na média do ano para a reposição e a troca interessante, historicamente interessante para o milho em algumas ocasiões, em alguns meses ali, nem isso foi suficiente para compensar a queda que o boi teve em julho e agosto, né? Principalmente em agosto. A gente teve aí um aumento das exportações em termos de volume, de preço não. Isso ajudou a fazer com que a coisa não ficasse mais feia? Esse escoamento de carne que tem acontecido, ela está ligeiramente abaixo do ano passado, mas o ano passado a gente teve o maior volume da história. Quando a gente pega o acumulado até novembro, ela foi ligeiramente abaixo do mesmo período do ano passado, e os dados parciais que saíram agora há pouco, eles indicam um aumento de 55% na média diária de dezembro. Então, o dezembro começou forte a exportação agora em dezembro. Provavelmente, se dezembro continuar nesse ritmo ou perto disso, a gente deve superar os dados do ano passado e ter um recorde em volume. Então, isso ajuda, sem dúvida, ajuda no escoamento de carne, ajuda a enxugar um pouco o mercado frente a essa disponibilidade maior gerada pelo descarte de fêmeas, mas não foi suficiente para segurar as pontas, tanto é que a gente teve desvalorizações ao longo da cadeia, o varejo demorou um pouco para repassar essas baixas, mas também teve uma queda forte, foi o último a jogar a toalha no sentido de desvalorizar o seu produto, mas também fez isso. E isso foi, inclusive, algo que ajudou a cadeia, porque beneficiou um pouco esse escoamento lá na ponta final e aumentou a demanda por gado ao longo da cadeia, né? Atacado e boiadas. E você acha que a gente chegou no fundo do poço no que diz respeito ao abate de fêmeas? Esse é um ponto que é algo a ser acompanhado de perto, mas na nossa leitura,
existe a possibilidade de a gente estar perto desse fundo do poço, sim. Por quê? Quando a gente considera o efetivo de fêmeas de corte, matrizes de corte, entre 2021 e 2022, é uma estimativa que o CPEA e as BIA fazem em parceria, ela praticamente se manteve essa quantidade de fêmeas de corte. E por que eu estou voltando lá em 2022? Porque entre 2021 e 2022 a gente praticamente manteve a quantidade de fêmeas, mas em 2022 houve uma diminuição do uso de inseminação artificial e do uso de tecnologia como um todo na cria pela fase adversa ali do preço do bezerro. Então, aquela estação de monta de 22, ela provavelmente resultou numa quantidade menor de bezerros que estão nascendo agora em 23 e serão desmamados em 24. Então, na nossa leitura, o cenário de 24 pode ser de uma oferta um pouco menor de bezerros. Isso pode colaborar com a precificação do bezerro, a atratividade da cria e, por sua vez, tirar um pouco de fêmeas do gancho. Não acreditamos que o mercado do bezerro vai explodir em 2024, mas talvez já seja um mercado um pouco mais promissor frente ao que nós observamos nos últimos meses aí, ao longo de 2022 e 2023. Então, já que você está olhando para 2024, você acha que a gente pode esperar um pouco mais do nosso mercado interno e esperar um pouco mais de exportações? As exportações, a expectativa para as exportações do próprio Departamento de Agricultura dos Estados Unidos são de aumento de pouco mais de 3%, 3,6%, se não me falha o número exato aqui. Então, deve continuar ajudando em termos de volume. Do ponto de vista de mercado doméstico, a gente tem um nível de desemprego em queda nos últimos meses, já desde o ano passado, né, pelo menos, e isso gera um cenário aí de mais possibilidade de consumo de curto prazo. Mas por que eu estou fazendo essa ponderação? Porque quando a gente pega indicações para a economia em 2024, são de uma economia mais lenta. Então, as projeções para a economia, para o PIB em 2024, elas são mais tímidas do que a gente teve em 2023 ou está tendo em 2023. A tendência é que o mercado doméstico, do ponto de vista de poder de compra, de possibilidade aí da dona de casa pagar mais pela carne, não ajude muito. Só que quando a gente tira fêmeas do gancho, se isso ocorrer efetivamente em 2024, isso diminui a disponibilidade interna de carne e acaba fazendo com que essa carne suba, mesmo que a economia não esteja muito forte, a menos isso eu estou trabalhando aqui com um cenário intermediário. Se a gente tiver uma economia muito fraca, é claro que isso impacta, mas em linhas gerais, a disponibilidade de carne geralmente é o que determina aí a precificação. Quando a gente tem menos carne disponível, a gente tem preços maiores, mas por outro lado é menos carne a ser escoada. Então isso acaba contrabalanceando um pouco esse cenário. As exportações aí com a possibilidade de novos parceiros, novos compradores. As exportações, a gente tem dois grandes players aí que estão sempre no radar, né? Que são o Japão e a Coreia do Sul. Já houve abertura de alguns tipos de carne, mas o foco sempre acaba sendo a carne in natura, e são entre os quatro maiores compradores de carne bovina no mundo. Nós temos China, Estados Unidos, Coreia do Sul e Japão. Ou seja, o Brasil exporta para mais de uma centena de países, mas pensando na carne in natura, dois dos quatro principais compradores do mundo ainda não são nossos clientes. Então, é um potencial muito importante caso isso se confirme. Se confirme não, né? Caso a gente evolua nessa direção. Agora, outros mercados que têm sido abertos, eles são importantes, mas são menos relevantes, não são mercados que podem mudar o jogo do mercado na nossa visão. Na nossa visão, a grande alicerce aí da precificação do boi gordo é baseado no cenário do ciclo e com alguns compradores podendo mudar o jogo, que foi o que aconteceu com a China. Né? A China, ela na verdade entrou na jogada ali de 2018, 2019 em diante, na fase de alta do ciclo, e ela, na nossa visão, aumentou muito a alta que ocorreu nos últimos anos. Sem a China, nós estaríamos na fase de alta, mas provavelmente a pernada do mercado teria sido mais tímida. E eu diria que Coreia do Sul e Japão têm potencial para dar uma boa colaborada, talvez para antecipar uma virada de chave do ciclo ou dar um pouco mais de fôlego nesse início de fase de alta que a gente acredita que não está longe.
O valor das exportações caiu aí em torno de 20%. Confirma esse número? As exportações, quando a gente pega os dados fechados aqui, a gente está falando. é, na verdade, eu estou com os dados na manga aqui, os dados parciais de dezembro, a gente está com uma queda de 7% no preço médio, mas pelo volume está até com uma alta. Mas quando a gente fala do acumulado no ano, aí a gente está falando de janeiro a novembro de uma queda de 2,3% em volume, praticamente o mesmo do recorde do ano passado, um preço médio em dólares de 20,8% abaixo do mesmo período do ano passado, considerando janeiro a novembro, e uma receita em dólares 22,7% menor do que no ano passado. Então, a receita caiu em decorrência do preço médio, uma vez que o volume está quase estável. E em reais, pela questão cambial, as quedas foram um pouquinho maiores ali, na ordem de 25%, para faturamento em reais. E o que pode fazer melhorar os preços? Ter menos produto? Na nossa visão, o que tende a colaborar com a precificação vai ser um enxugamento da oferta, de maneira geral, né, no cenário internacional e no cenário doméstico também. A gente teve a precificação da Austrália muito competitiva esse ano, então isso é um ponto que pressionou, que ajudou ali a pressionar um pouco as cotações aqui do Brasil, enquanto os Estados Unidos tinham preços bem elevados. Então, os Estados Unidos estão na fase de menor oferta de gado e preços em alta. Isso deu um certo alívio em um dos nossos concorrentes, mas o outro concorrente, que é a Austrália, veio com preços muito competitivos nesses últimos meses e ajudou nesse cenário de pressão sobre a oferta. E claro que quando a gente pega o nosso principal cliente, que é a China, o preço do suíno na China está em baixa, eles já estão com um nível de oferta de suínos acima do observado peste suína africana. Então, o cenário lá de oferta e de carnes que competem com a carne bovina, ele está bem desafiador. Só que aí a gente tem uma ponderação importante. Quando a gente considera a parcela de carne bovina na mesa do chinês, ela aumentou nos últimos anos. Então, mesmo com o suíno já nos preços, vamos dizer, mais normais, entre aspas, os preços que ocorriam ali antes daquele problema sanitário todo, mesmo com o suíno já competitivo, a carne bovina ganhou espaço na mesa do chinês. Isso é muito positivo quando a gente pensa em expectativas, né? A gente não está falando aqui de China mantendo o aumento de importações que ocorreu nos últimos anos, porque aquilo houve um salto nessas importações, mas a gente está falando de um cliente que deve continuar comprando bons volumes nos próximos anos. Inclusive, o próprio Departamento de Agricultura dos Estados Unidos traz uma projeção praticamente de estabilidade para as compras da China em 2024, na comparação com 2023, pensando todos os clientes, todos os fornecedores e carne bovina. E a Indonésia pode ser um parceiro importante? A Indonésia é um parceiro importante, ela abriu diversas plantas no início desse ano, né? Ela é um parceiro importante, que eu digo, do ponto de vista de potencial, mas esse ano ela tem comprado pouco. Ela é um parceiro muito forte da Austrália, e a Austrália esse ano está com preços muito competitivos, então não foi esse ano que a Indonésia ganhou tração. No ano passado eles compraram alguma coisa em torno de 20 mil toneladas da nossa carne, esse ano eles tinham até uma cota em torno de 100 mil toneladas, que foi divulgada pelo governo, né? Mas eles não têm comprado em grandes volumes, principalmente pela competitividade de um fornecedor que já é consolidado lá, que é a Austrália. Alguma coisa que você gostaria de considerar? Eu acredito que o próximo ano ele pode ser um ano um pouco mais firme de preços, por essa questão de atratividade de preços do bezerro. Não é um ano que, na nossa visão, vai ser um ano de mercado forte, subindo forte, mas é um ano que tem espaço para a cotação evoluir um pouco. O que a gente não acredita é um mercado explodindo para 24. Para 25, talvez o mercado possa ficar consistentemente mais animado, mas é algo que a gente tem que acompanhar. Tem muitas variáveis na mesa, até o cenário internacional, essas guerras em curso, pensando aí do ponto de vista de impacto, né? Elas, caso haja algum agravamento do ponto de vista ali de regional, pensando no Oriente Médio, isso tem impacto para afetar petróleo e mudar completamente
o equilíbrio aí de inflação, de câmbio, etc. Por hora a coisa está calma, mas a gente tem que sempre ficar atento e o produtor aproveitar as oportunidades que aparecem dentro do possível, né? Berville, muito obrigado. Um 2024 melhor do que esse que você está olhando para a gente. Para todos nós. Eu que agradeço o espaço, contem com a gente. Tá bom. Eu falei aqui com o Iberville Neto, consultor e diretor da NH Agro. Este foi mais um DBO Destaca.